muito grande. 50% de todas as quedas ocorrem dentro de casa, certo? As quedas vão resultar em dor crônica, em redução de mobilidade, limitações nas dependências funcionais e até a morte. Para vocês terem ideia, 70% dos idosos que fraturam o fêmur acima de 70 anos têm grandes chances de ir a óbito. Então, olhem, será que a gente está olhando para um dado primário, secundário? É um problema de saúde pública, que às vezes muito mais faz vista grossa, às vezes por questões políticas e financeiras, do que pensar em estratégias para diminuir até o custo. O custo lá no Canadá foi por volta de 2 bilhões de dólares. Isso pensando anualmente. É um custo extremamente excessivo. E é legal chamar a atenção que o mês de novembro é o mês da prevenção das quedas, que é o mês que a gente tem no seguinte, pós-outubro. Então, a gente tem que pensar isso, promover isso, como todas as outras doenças que a gente acaba tratando. O que pode levar esse paciente à queda? Alterações no sistema nervoso central, alteração de reflexo, de ativações musculares, redução de força, sinestesia, redução de equilíbrio, campo visual, tudo pode interferir. Por isso que a avaliação do paciente idoso, ela precisa ser feita de uma forma global. E eu sempre penso, como é que eu vou tratar meu paciente como um todo? É quando a multidisciplinaridade falar a mesma linguagem. Porque o que acontece, exemplo aqui no hospital? Ele conseguiu uma vaga na oftalmo, ele vai lá e passa no oftalmo. Ele passou 5 meses, ele foi na geriatria. Aí depois ele volta no oftalmo, depois de 1 ano. Aí depois ele passa na fisiatria. E ele fica num ping-pong, às vezes sem norte. E o pior é que ele vai envelhecendo. Isso é natural que vai acontecendo. Nós perdemos, sim, a evolução normal. Ter alterações do sistema nervoso central. É natural isso. Por isso que a gente precisa pensar em formas para manter e melhorar a qualidade de tudo isso. Outro dado importante, além das alterações sensoriais, motoras, neurológicas, nós também temos alterações importantes em relação à massa óssea. Com o envelhecimento, pessoal, a gente tem um dado assim importante, onde perde uma porosidade significativa. Para você ter ideia, 10,7% em todos os idosos com idades acima de 60 anos em todo o mundo tem um quadro de osteoporose ou redução importante da massa óssea. Nos Estados Unidos, existem mais de 2 milhões de fraturas atribuídas anualmente às osteoporoses. Aí você pensa, o que nós podemos fazer para reverter isso? Porque isso pode levar à queda. Não simplesmente o paciente ter falta de equilíbrio e cair, mas muitas das vezes o osso quebra e o paciente cai. E isso também tem que ser levado em consideração. Então, quando nós pensamos na osteoporose, né, comparado às quedas, então dados brasileiros do SUS, dado atualizado, nós temos 1 a cada 3 casos de mulheres acima de 50 anos e 1 a cada 5 casos para homens acima de 50 anos, mostrando que é uma porcentagem relativamente grande de numa nossa população com osteoporose. Lembrando que o nosso sistema único de saúde, o sistema de fichamento, de registro de dados dele, ainda é perdido. Por isso que a gente precisa muito de estudar, muito isso para explorar as ferramentas, certo? E melhorar a integração desses dados. E pensando nas quedas, também um dado do SUS, em 2013, um dado extremamente antigo que está à disposição, ocorreram por volta de 93.312 internações por quedas em pessoas acima de 60 anos. Tudo isso registrado pelo Sistema Único de Saúde. E a mortalidade em decorrência das quedas, nós temos em registro por volta de 8.456. Isso é importante, são quedas primárias. O paciente caiu, hospitalizou e morreu. Mas vários pacientes caem, fraturam, levam a causas importantes de alterações de mobilidade, de funcionalidade e dependência, e até falência do sistema renal, cardiorrespiratório, e morrem mais tarde por uma causa secundária. Então é importantíssimo, pessoal, a gente prestar atenção nesses dados. Outra coisa que é importante, que é um dado super atual, que estão falando que é o futuro das quedas, né?
fatores preditivos, quanto à fragilidade desses idosos. Então, um estudo chinês que acabou avaliando, certo, a relação completa dos idosos e determinaram que um dos fatores preditivos para esse idoso cair são as fragilidades. A fragilidade óssea e a fragilidade musculoesquelética, pensando na hipertrofia muscular, pensando no caso da sarcopenia, que é a perda da massa muscular durante o envelhecimento. Então, segundo um grupo de estudos europeus que falam sobre a sarcopenia em idosos, é uma síndrome caracterizada por perda progressiva e generalizada do sistema musculoesquelético, de massa e força, com risco de resultados adversos, com a deficiência física, da má qualidade de vida e morte. Então, dado que para a gente também é importante, que faz grande parte das porcentagens de fragilidade. E esse estudo chinês mostrou isso para a gente. Então, só para vocês terem um dado epidemiológico sobre a sarcopenia, após 40 anos de idade, os adultos saudáveis perderam aproximadamente 8% da sua massa muscular, certo? Isso acontece após cada 10 anos. Entre 40 e 70 anos, os adultos saudáveis perdem, em média, 24% da massa muscular. Então, você percebe que é natural acontecer isso. Mas é a minha grande pergunta, nós conseguimos reverter isso? Eu vou trazer dados para vocês lá para frente que a gente mostra que a gente não consegue reverter. Só se esse paciente estiver com deficiência nutricional. Mas se o paciente estiver sendo acompanhado por uma boa alimentação, uma boa integridade, a sarcopenia vai acontecer. O que nós fazemos é controlar a perda dessa sarcopenia. Após 70 anos, a perda acelera a cada década, a cada 15% a cada década, mostrando que o paciente, quando tiver com uns 80 anos, aí está praticamente com 50% da sua massa muscular perdida. Então, isso mostra para a gente que a prevalência das sarcopenias, e a gente acaba prestando bastante atenção quando nós observamos na população acima dos 80 anos, que são considerados, né, acima de 75, 80 anos, os super idosos. Então, a gente percebe que a sarcopenia é presente na população idosa, certo? Uma prevalência não tão alta, mas quando chega nos super idosos, a sarcopenia é extremamente grosseira. E uma população que fica muito mais suscetível às quedas. E existem vários estudos quanto à hospitalização, quanto à predicálise, mostrando para a gente, pessoal, que o paciente que é sarcopênico fica mais suscetível a quedas, certo? E automaticamente esse paciente é aquele grande fator a ter dependência funcional para o resto da vida. Então, o que eu quero chamar a atenção assim, vamos cuidar dos velhinhos já quando eles estão velhos? Não. Vamos cuidar dos pacientes quando eles são jovens. Então, somos nós aí com 30, 40 anos que a gente precisa fazer atividade física, ter uma boa alimentação, ter uma boa educação em relação às atividades funcionais, passar. O que a gente acaba percebendo é que cuidar dos idosos lá na frente, a gente não vai ter tantos grandes benefícios. O que nós vamos encontrar a longo prazo, sabe o que vai ser, pessoal? A gente vai tentar controlar um barco à deriva. Vamos controlar um barco que ainda não tem muito controle. Então, por isso que a gente precisa ter ações preventivas e precoces. É só você refletir. Nós estamos aqui na sala com 131 pessoas. Quantos de vocês não praticam atividade? Então, os fatores de risco associados à sarcopenia também, e a falta da massa muscular, que também vai ter relação direta com a massa óssea, o envelhecimento, o sedentarismo, desnutrição, anorexia, alterações hormonais relacionadas à idade e também ao imobilismo, certo? Então, isso acaba diminuindo o efeito anabólico, né, de produção da massa muscular. Então, vai diminuir a massa, a força e as funções. Isso acontece com os nossos pacientes. Então, dentro desses fatores, o que nós fisioterapeutas podemos abordar? Mas também pode vir em conjunto com doenças, lesões, inflamações, que vai levar ao estresse oxidativo, disfunções mitocondriais, aumento da miostatina. Tudo isso vai aumentar o efeito catabólico e também vai reverter na redução da massa muscular. Então, para a gente, pessoal, tudo isso leva ao prejuízo. E tem uma relação muito grande que é a massa muscular caindo, a massa óssea também diminui. E a gente precisa pensar como é que nós vamos fazer isso. Então, qual seria a nossa solução, fisioterapeutas? O que a gente poderia fazer?
Ah, muito simples. Ah, atividade física. Vai lá, vamos fazer exercício. Ah, atividade física? Mas qual? Como? Como fazer isso? Qual a melhor ferramenta para prevenir que esse paciente caia? Certo? Ah, usar uma muleta, usar uma bengala, usar algum dispositivo auxiliar. Será isso que é a melhor forma da gente tratar os nossos idosos? Então vamos ver isso mais à frente. Muito bem. Primeira leitura que vocês precisam ter de conhecimento é o estresse mecânico. Lei de Wolff. O que significa? Quando nós temos uma ação de carga axial durante o exercício, ou um efeito de uma contração muscular tracionando o osso, né, fazendo o efeito de tração, então pensar o efeito de compressão e de hidratação durante o exercício, isso vão gerar estresse mecânicos, certo? E que vão desencadear no aumento da densidade mineral óssea. Isso é fato? Isso é verdade? Sim, é super verdade. E é legal que o Wolff descreveu que a estrutura óssea, a massa óssea, ela responde muito bem às sobrecargas mecânicas. Isso corresponde às linhas trabeculares que vocês estão vendo, que são as linhas de tensão que passam pelo segmento estrutural. E a gente tem que pensar, se eu faço exercício, eu melhoro a massa muscular, melhoro a integridade do osso. São circunstâncias extremamente simples, mas muitos idosos não têm acesso. Então, para vocês terem ideia, um estudo que fez os fatores de riscos clínicos em relação ao exercício de osteoporose, 4.619 mulheres, um outro estudo chinês, fez 30 minutos de exercício por dia e conseguiu reduzir a probabilidade de fraturas em 42%. Então, houve um estudo curto, prospectivo, não foi chinês, foi coreano, perdão, nos mostrou que os pacientes que fizeram atividade física 30 minutos por dia, e a maioria deles faziam técnicas de movimentos ativos sem carga, reduziram em 42% a incidência de fraturas. Então, esse dado de pensar em exercícios terapêuticos, além de reverter a massa muscular, previne quedas. Será que nós prevenimos quedas porque nós ganhamos músculo, ganhamos controle motor ou porque nós melhoramos a mineralização óssea? O que será? Então, existem vários estudos que questionam isso, estudos grandes que a gente precisa sempre estudar, e quem precisar dos estudos científicos, só me pedir que eu disponibilizo todos para vocês. Então, nós temos descrições de como fazer os exercícios, técnicas de exercício de resistência, tudo envolvido para a sarcopenia e para a melhora da maturidade óssea. Então, a ideia é que o exercício, né, ele vai impor o osso a uma carga mecânica que vai estimular as estruturas ósseas para melhorar a sua mineralização. O exercício vai gerar ativação de contração muscular, vai produzir vários efeitos de proteção ao músculo e também de ações ao sistema nervoso central, ok? E que vai ter a ação que vai nos ajudar na manutenção da massa muscular, certo? O exercício também vai aumentar a taxa de recrutamento de atividades das mitocôndrias, aumentando a produção de ATP, aumentando a produção de energia. Automaticamente, esse idoso ele fica mais amparado como um todo. Então, se a gente prestar atenção, o exercício ele não vai ter uma ação só no osso, ele não vai ter uma ação só no músculo, ele vai ter uma ação no sistema nervoso central, ele vai ter uma ação no sistema celular, fatores imunológicos, certo? Para vocês terem ideia, o exercício ativa o recrutamento de células imunes para ter ações anti-inflamatórias, para formar mais novos músculos. Então, tudo está correlacionado. Esse artigo que tem esse diagrama é muito legal vocês sempre olharem. Então, o benefício para o idoso, a gente tem que pensar que tem osso, músculo, certo? Sistema imunológico, sistema cardiorrespiratório. Poxa, então por que não fazer, né? Agora, a única dúvida é como fazer. Então, nossos objetivos dos exercícios é melhora da função muscular, prevenir o imobilismo, né? Eu tenho certeza que na nossa turma aqui de 130 pessoas tem gente que pratica essa atividade do imobilismo, diminui os riscos de queda, que é o nosso grande objetivo, e melhora da qualidade de vida dos nossos pacientes. Tudo isso, a gente vai promover o quê? A independência do idoso. Agora, o que a gente acaba vendo, o paciente cai,
imobilismo, sarcopenia, queda da massa óssea e automaticamente pode ter grandes chances de ir a óbito. Então, pensando nos programas de exercícios para a massa muscular, uma revisão sistemática com meta-análise nos mostrou que os pacientes que têm sarcopenia, olha que dado interessante, os programas de exercício mostram ser efeitos positivos, né, para o aumento da força muscular e no desempenho físico. Então o paciente ele fica mais ativo, certo? E melhora muito bem nos testes funcionais que a gente vai mostrar para vocês. No entanto, não muda as características sarcopênicas. Professor, mas o que está acontecendo? Porque a sarcopenia, ela vai acontecer com o envelhecimento. Mas esse estudo, ele chama a atenção para um fator que é a alimentação. Para produzir novos músculos, nós precisamos de uma alimentação diferenciada. Então, esses programas e simplesmente programar exercícios tem que controlar essas variáveis, porque o exercício traz benefício, sim, mas pensando em sarcopenia, ainda a literatura existem ainda dúvidas sobre a sua efetividade. Será que o problema é periférico ou central? Ou será que quando nós realizamos os exercícios, praticamente a gente só trabalha o sistema nervoso central? Então a gente pode pensar em exercícios aeróbicos, resistidos, de flexibilidade. Tem muito estudo com Tai Chi, para vocês terem uma ideia, mobilidade e o cognitivo motor, que eu acho que é importante para a gente também pensar que o idoso precisa trabalhar muitas dessas variáveis. Então vamos para as primeiras atividades, atividade aeróbica. Então o estudo demonstrou uma melhora da densidade mineral óssea na região proximal do fêmur nas mulheres após menopausa, fazendo exercícios aeróbicos. Um outro estudo, outros dois estudos nos mostraram que não alterou a densidade mineral óssea da região da coluna vertebral em mulheres após menopausa. Detalhe, todo mundo está estudando pós-menopausa porque é o período que a mulher fica mais suscetível a fraturas, né? E é muito comum ter um acompanhamento verbal. Então existe aqui, uma interrogação. O fêmur foi bom, mas para a coluna não teve tanto resultado. Exercícios com bicicleta e natação, olha o que acontece. Promove uma menor densidade na mineral óssea quando comparado a caminhada e corrida. Então, quando você compara, certo, os pacientes que fazem natação, certo, o que acontece? Eles não têm tanto impacto quanto a caminhada e a corrida. E automaticamente, esses pacientes não têm tanto estímulo mecânico axial para a produção da massa óssea. Não significa que eles não produzem, é que não produzem tanto quando comparado à caminhada ou à corrida. Então, pensando quais seriam as melhores ferramentas? Só fazer a caminhada? Só fazer exercício? Então, esse trabalho aqui do Bassatti mostrou para a gente que após 6 meses, de musculação e caminhada, ocorreu um aumento significativo da densidade mineral óssea, certo? Da coluna vertebral e do colo do fêmur, no grupo de alto impacto, quando comparado somente ao grupo que fez fortalecimento ou controle, que só foi a caminhada. Então, o conjunto das duas ferramentas mostrou-se ser mais efetivo para a manutenção que simplesmente condutas isoladas. O grande problema é, conduta de alto impacto, a gente corre o risco de o paciente fraturar na fisioterapia. E essa é a nossa grande precaução ou preocupação. Os exercícios resistidos. Então, aqui vamos ver os nossos velhinhos. Minha grande dúvida é, poxa, eu vou colocar carga? E se eu colocar carga, ele me fratura o fêmur dentro da fisioterapia? Você já viu acontecer isso? Graças a Deus, não. Mas lembre, a gente sempre vai fazer uma exposição gradativa ao fortalecimento muscular. Entendeu? Existe o risco? Com certeza, mas quando você corre, se você colocar grandes demandas e o paciente não está habilitado. Então, você vai precisar fazer um estudo que você vai subir gradualmente essa escada até que você chegue ao topo de sobrecarga, ao topo de exercício, de impacto, mas respeitando os critérios clínicos dos pacientes. Então, aqui são exercícios simples, graduais. O sentar e levantar na beira da maca, certo? Agachar com o foco externo com o uso de uma barra,
para dar orientação do agachamento, uso de uma tração mecânica deslocando para o lado, certo? Onde eu preciso que ele estava tirando carga da perna esquerda, aí eu estou colocando a carga mecânica, puxando ele para o lado para ele trabalhar esse lado esquerdo. Então, tudo que para a gente é extremamente importante e simples. Nós podemos também usar técnicas de PNF, onde o fisioterapeuta faz uma força na direção do solo e o paciente faz uma direção em sentido à parede. E o que vai acontecer? Vai aumentar a descarga de peso nos membros inferiores, certo? E isso pode ser feito de uma forma vertical, oblíqua, horizontal, dá para fazer vários caminhos diferentes, melhorando o controle motor desse idoso. Então, a ideia é que você faça todos os preparos mecânicos, certo? Para que você consiga melhorar uma resposta funcional que você deseja. Então, os exercícios resistidos, então, alguns relatos para a gente importante. Atividade física que envolve forças de impacto, gerando contra a gravitação e carga muscular, certo? Acaba sendo mais benéfico que o treinamento isolado sem impacto, certo? Então, levantamento de peso. Então, ficar fazendo cadeira extensora e flexora não é o ideal. Se você coloca para o idoso vencer a resistência, mesmo que só com o peso do próprio corpo, acaba gerando mais benefícios do que isso. Então, programas de treinamento de resistência de intensidade moderada e alta, né, com 70% a 90% de uma repetição máxima, que é um dado que para a gente é grande, não é pequeno, realizada de 2 a 3 vezes por semana, podem melhorar a densidade mineral óssea do fêmur, do quadril em mulheres pós-menopausa, certo? Um trabalho aplicado e aqui mostrando as variações de exercícios que o artigo nos mostra. Olha a quantidade de exercícios para fazer em casa. E o fortalecimento dos músculos extensores de coluna, certo? Pensando aqui como se fosse a posição do Mackenzie, em mulheres pós-menopausa, pode levar a uma redução significativa das fraturas de coluna. Então, fazer o fortalecimento, né? Realizar o fortalecimento muscular da região da coluna traz benefícios sim aos nossos pacientes. Mas o que a gente não pode esquecer é que cada exercício tem uma melhor mecânica. Você tem que pensar nos ângulos de proteção. Exemplo aqui, ó, pensando no joelho, no quadril. Os ângulos de proteção da femoropatelar em cadeia cinética fechada, que é de 0 a 45 graus. E para os pacientes com cadeia cinética aberta, que é por volta de 90 a 45. Então, isso mostra para a gente que não adianta simplesmente indicar, tem que saber orientar qual a melhor forma, qual a forma mais segura para não gerar sobrecargas ou outro tipo de dano ao seu paciente. Então, quando nós fomos buscar na Cochrane, né, em pacientes com pós-menopausa ou mulheres pós-menopausa, o trabalho preventivo de exercícios, né, para o tratamento da osteoporose. Então, eles colocam que tem que ser feito um exercício por 1 hora de atividade 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana, 1 hora, no qual tem que constar exercícios de resistência, exercícios aeróbicos e exercícios de impacto. E aí que vocês têm que pensar como que vai elaborar isso, porque isso ainda é uma grande dúvida do próprio artigo. Porque eles falam que funcionam, mas as ferramentas são muito heterogêneas. Muito bem. Mas, Cláudio, você tem facilidade em fazer exercícios? Todo idoso, quando chega no seu consultório, consegue fazer os exercícios? Nenhum deles tem déficit de controle motor, não sabe agachar, não sabe levantar, não sabe ficar no apoio de uma perna só? Sim, vários deles não conseguem. Então, por isso que a gente precisa pensar que o exercício de fortalecimento é importante, mas a gente precisa fazer uma avaliação do controle motor. Então, a gente tem que pensar que para induzir o paciente para o fortalecimento, a gente tem que pensar o que o paciente tem de dificuldade, qual é a tarefa que você precisa trabalhar e o ambiente, pessoal, tem que ser super bem controlado. Quando a gente fala super bem controlado, exemplo, é importante, às vezes você quer fazer exercícios de controle motor, de uma demanda de física maior, o paciente precisa estar amparado por um colete e suspenso por uma trava, certo? Essa trava, se o paciente escorregar durante a fisioterapia, essa trava vai segurar. Você pode também, dentro do seu ambiente, não adianta fazer tarefa com idosos, né? Que todo mundo acha que idoso tem que trabalhar em grupo. Mas, poxa, tem vários pacientes que eu atendo aqui que às vezes não conseguem subir uma escada com qualidade.
não consegue levantar e sentar com qualidade. Então, a gente tem que gerar a capacidade funcional, pensando no indivíduo, na tarefa, no ambiente do dia a dia dele, para que ele consiga ter uma habilidade em cumprir as demandas de uma tarefa, por meio de interferências, de ajustes, de ajudas, de foco externo, foco interno, tudo que você possa usar de alternativa para melhorar as respostas clínicas desse seu paciente. Então, aqui mostrando um estudo para vocês, no qual fizeram exercícios de controle motor, um trabalho por 18 semanas, e isso eu gosto de chamar a atenção. Todo o trabalho de fortalecimento muscular na fisioterapia, eu já li estudos de 4 a 6 semanas. Gente, pelo amor de Deus, em 4 a 6 semanas, se você falar para mim que você gerou tanta mudança de comportamento muscular, periférico, muito cedo ainda. E pior no idoso. Então, por isso que nos idosos, os trabalhos de controle motor, trabalho de resistência, de equilíbrio, eles precisam ser feitos em datas mais duradouras. E olha que mostrou, pessoal, esse estudo, eles treinaram resistência, propriocepção e equilíbrio. Eles mostraram que a incidência de quedas foi reduzida para 38% no grupo de treinamento. Então, olha só como os trabalhos multissegmentares é importante. Mas vamos lá, uma revisão sistemática da Cochrane, né, que foi feita pela British Journal, nos mostrou que exercícios para prevenção de quedas, né, dos pacientes em casa e na comunidade. Olha que dado interessante. Então, em pacientes de 60 a 75 anos, fizeram exercícios funcionais, mais exercício de controle motor. Esse programa de prevenção é eficiente e reduziu as quedas em 24%. Quando você pega a mesma população e faz exercícios funcionais, exercícios de controle motor e exercício resistido, esse programa de prevenção reduziu a torno das quedas por volta de 39%. Então, isso mostra pra gente, pessoal, que o quanto mais global você ativar esse sistema sensório-motor, ativar os grupos musculares, é melhor do que fazer situações isoladas. Mas tem um dado triste pra gente. Quando nós temos os nossos super idosos acima de 75 anos, os programas de prevenção não se mostram eficazes. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que agir na fase da meia-idade, da fase idosa, para que chegue em melhor qualidade nessa fase. Porque a hora que chegou nessa fase, pessoal, a chance da gente ter sucesso é muito difícil. Então, existem vários protocolos. Esse aqui é um protocolo realizado no Canadá. Orientações para casa, tá? Incentivando o paciente a fazer o exercício em casa. Então, ele vira e fala, faz esse exercício com essa orientação. Certo? A gente precisa desenvolver isso para os nossos idosos. Se vocês prestarem atenção, quantos de vocês já não viram alguns colegas fazendo vídeos no TikTok lá, fazendo declarações de amor, brincadeiras, certo? Por que não pensaram como que eu posso usar essas mídias sociais para promover a saúde para a nossa população? Vocês serão os futuros fisioterapeutas e assim não são os profissionais da fisioterapia. E agora, o que a gente pode tentar transcrever um papel para um visual? Porque eu acho que nossa população é dependente dessa ferramenta. Olha que dado importante também para vocês terem ideia. Um estudo qualitativo. E olha o que nos mostra. O exercício aos idosos é importante. Eles se beneficiam do trabalho preventivo. Mas olha o que acontece. Eles precisam ter uma aderência à atividade física a longo prazo. O que isso nos mostra, pessoal? O idoso, ele recebe. Muito bem, fiz a minha fisioterapia, durou 3 meses. Ótimo, vai para casa, fica dormindo 1 ano. Traz benefício isso? Ou será que a gente está chovendo no molhado? Ou será que esse idoso, ao invés de fazer 3 meses, eu acompanho ele 1 vez por semana? Durante 1 ano. Se você prestar atenção, vai dar praticamente o mesmo número. E eu consigo acompanhar um número maior de pacientes. Porque a aderência dos idosos aos exercícios é extremamente baixa. Não faz parte da educação deles, pessoal. Então, o que a gente precisa ter na nossa cabeça? O nosso idoso está a caminho de fazer o exercício? Será que ele não está ainda na vigência de fazer exercício? Será que ele caiu? Será que ele tem uma idade muito avançada? Será que ele fez exercício ou nunca fez?
Será que eles abordam do mesmo jeito, a mesma população? Não pode, certo? Será que a interação social, aquele idoso mais tímido que não consegue nem pronunciar uma palavra correta, certo? O suporte familiar, um idoso largado aqui, ó, que nós temos aqui na Santa Casa, pessoal, 40% da nossa população são moradores sem endereço. Aí você para pensar, caramba, não tem endereço? Não, não tem onde morar. Será que ele tem um suporte familiar que ajuda na alimentação? Não dá para tratar todo mundo do mesmo jeito, pessoal. Então a gente tem que pensar que a gente precisa de identificar o paciente, monitorar, ativar, motivar, traçar situações corretas para cada um deles. Trabalhos individuais para depois fazer em grupo. Pôr todo mundo no mesmo balaio é um erro. E normalmente é assim que todo mundo trata os nossos idosos. Então a gente precisa avaliar o desempenho funcional desses idosos, certo? Existem 3 ferramentas básicas, vou mostrar para vocês. É chamado de Short Physical Performance. É um questionário simples e básico de ser feito, o TUG e o teste de caminhada de 6 minutos. Então, esse sistema de avaliação Short Physical Performance, o primeiro teste ele avalia a capacidade de permanecer 10 segundos em 3 formas e posições, e você tem um ranqueamento e classificação desse paciente. Você tem 2 tentativas para cronometrar o melhor tempo de caminhada em 4 metros, e aqui novamente tem dados validados pela literatura. E o tempo necessário para sentar e levantar em um único movimento. E você tem um padrão aqui também. Tá? Tudo isso validado uma revista de 2019. Não é nada velho, é extremamente atualizado. Certo? Então, as pontuações mínimas são 0 pontos, máxima 12 pontos, e quanto maior a pontuação, melhor a funcionalidade. O teste de caminhadas de 3 metros, então você vai pedir para o paciente andar, que tem uma explicação do que está acontecendo no teste, tá? Então, o paciente vai levantar, vai dar a caminhada, lembrando que é só uma simulação, ok? E o paciente vai sentar. A hora que ele sentar, encostar as costas, o cronômetro para. Ok? E aqui você tem uma numeração, ok? Você tem uma classificação da idade e o tempo. E lembrando, o Time Up and Go é um teste para avaliar o risco de quedas e performance funcional. Quanto maior o tempo, maior o risco de quedas. Nós temos o teste de caminhada de 6 minutos, que é feito numa distância de 30 metros, certo? O paciente vai ficar caminhando por 6 minutos. Muito usado na parte cardiorrespiratória, que é outro ponto que a gente tem que olhar para a fisioterapia. Nós não se conversamos sobre o mesmo paciente. Muitos pacientes que eu atendo são cardiopatas, são pneumopatas, né? Desculpe se eu falei alguma coisa aqui errada em relação aos termos, mas são pacientes que têm problemas cardíacos e respiratórios. E a gente só trata da ortopedia. Está errado. Então, precisa fazer um trabalho lá, um trabalho cá, certo? Tem um grupo especializado em gerontologia também, que faz outros trabalhos também para os idosos. E o teste de caminhada é um deles, também pode avaliar tanto a performance funcional, quanto as condições também cardiorrespiratórias da mensuração durante o teste. E aqui você também tem tantos os dados para homens e mulheres, certo? E o ranqueamento pelas idades, tá? O grande risco de quedas é com pontuação abaixo de 320 metros. Outro dado que é muito usado em academias, né, para vender plataformas vibratórias, né, que são extremamente caras essas plataformas, em torno de 40, 50 mil reais uma, certo? Estou falando aqui da PowerPlate, que é uma marca super cara, mas existem mais baratas. Mas tome cuidado que existe diferença em plataforma vibratória e oscilatória, que é vendida em mercados mais baratos, tá? Então, a vibração mecânica, né, a plataforma vibratória, ela pode ser benéfica para a microarquitetura óssea, melhorando a densidade mineral óssea. Então, estudos mostrando os efeitos positivos. E o estímulo vibratório de baixa frequência e intensidade inibe a perda óssea da coluna e do fêmur. Então, um estudo de 2010, uma revista super boa, e um artigo relativamente antigo de uma revista não tão grande, mostrando que o dado foi positivo. Mas tem uma crítica. Ainda não se sabe muito tempo, parâmetro, para a realização desta ferramenta. Mas se você pode fazer vários exercícios de controle motor,
vários exercícios de fortalecimento sobre uma plataforma como essa. Agora, o grande dado, né, que é os exercícios de piscina, a hidroterapia. Então, quando nós comparamos aqui, pessoal, a hidroterapia comparado ao trabalho convencional para a mulher com osteoporose, a hidroterapia mostrou-se mais eficaz para a restauração do controle motor nos idosos. Mas o que eu escuto de muitos fisioterapeutas, né, para criticar os médicos, porque ele falou para o paciente fazer hidroterapia, mas a hidroterapia não tem impacto, pensando na massa óssea, é ruim. Concordo, tem razão. Mas o que a hidroterapia traz de benefício? De controle motor, a pressão hidrostática sobre a caixa torácica já cria uma resistência para trabalhar o trabalho respiratório, certo? Além das condições físicas, coisas na hidroterapia. Por isso, quando eu escuto isso, eu rechaço um pouco e falo, poxa, por quê? Não é assim. A hidroterapia tem seus benefícios também, como qualquer outro recurso. Mas pensando em impacto, em carga e mineralização, a gente às vezes sabe que não é a melhor ferramenta. Então, mostrando a comparação da hidroterapia com os exercícios no solo, certo? A gente acaba percebendo, pessoal, deixa só, o fone aqui está me incomodando. Alguns relatos mostram diferença após 12 meses, não há diferença após 6 meses, não há diferença. Esse estudo após 10 meses mostrou uma pequena diferença, certo? Mas essa revisão sistemática com meta-análise mostrou para a gente o seguinte: fazer exercícios, tá? Exercícios no solo, ok? Grande parte dos estudos não mostram evidências científicas, tá? Quando comparado a hidro, tem um efeito muito parecido. Tem um estudo somente que deslocou o prisma de muita heterogeneidade, mostrando que o exercício no solo ele acaba produzindo cargas melhores. Então, pensar na massa óssea, o exercício no solo só tem um estudo nessa meta-análise mostrando que ele é melhor do que a hidro. Mas a hidroterapia, pensando no controle motor, por que não fazer? Tá? Então, resumo. Pensando na densidade mineral óssea, o exercício aeróbico é positivo, exercício resistido, exercício de impacto são as melhores 3 ferramentas. Se você colocar os 3 no mesmo, show de bola. E a plataforma vibratória, se possível. Para a prevenção de quedas, exercício aeróbico, resistido, exercício de impacto e a hidroterapia. Então, colocando todo mundo dentro do mesmo processo. Se você fizer esse trabalho pensando na densidade, você vai prevenir quedas. Se você fizer esse exercício na prevenção de quedas, você vai melhorar a mineralização óssea. Mas o que a gente não pode esquecer é que a abordagem não é só nossa, ela é multidisciplinar. Nós temos que ter orientação, nós temos a visão do ortopedista, a gente tem que pensar que existem o insumo nutricional, a falta de suplementação alimentar. Grande parte dos pacientes que nós atendemos são carentes de alimentação ideal, certo? Baixa concentração de proteína e baixa concentração de vitamina D, que ajuda na osteoporose. Então, pensando na nossa nutrição, então a gente tem que pensar na ingestão de proteínas. Lembrando, não sou nutricionista, não tenho nenhuma relação de orientar o uso, mas os estudos mostram que a gente precisa melhorar a concentração de proteínas, nutrientes antioxidantes, nutrientes anti-inflamatórios, vitamina D, frutas e vegetais. Então, o que a gente faz? Encaminha para o nutricionista. Esse profissional que vai ajudar o nosso idoso. A gente não vai tratar dele sempre. A gente acaba percebendo que grande parte da alteração da mineralização óssea ocorre em decorrência de uma falta de alimentação ideal e uma alimentação prejudicada, como também a falta do exercício. E pensando nos medicamentos, não existe nenhum medicamento específico aprovado no FDA e no DHEH, né, para a sarcopenia, né? Mas alguns estudos trazem que para melhorar da sarcopenia e também da mineralização óssea, então a ingestão de GH, de testosterona e vitamina D. Lembrando que toda a parte medicamentosa são indicadas pelos médicos, não são indicadas por nossos fisioterapeutas. Um dado que é extremamente importante e extremamente negligenciado é a orientação dos cuidados em casa. Então, nós, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, tem que ter essa visão, não adianta só falar que é nossa abordagem. Então, retirar os tapetes, colocar os interruptores mais fácil acesso para que o idoso consiga ter uma mobilidade facilitada, aposte numa boa iluminação,
Faz uso de tapetes com antiderrapantes dentro dos banheiros. Móveis em locais de passagem, tiram todos esses móveis. Mesinha de centro, retiram. Evite pisos escorregadios ou encerados. Instale sensores de detecção de movimento para acender as luzes de uma forma automática. Instale barra de segurança. Instale serviço de videovigilância se deixar com algum familiar. Porque às vezes, agora, pessoal, tem um relógio que o paciente cai, ele avalia a velocidade que o sensor deslocou, ele subentende que o paciente caiu e já aciona uma célula de segurança. Normalmente é um familiar e tem uma empresa sobre isso. E tem uns que estão controlando até o sistema cardiorrespiratório. E remova tudo o que não é estável, tudo que vai gerar insegurança nos nossos idosos. Então, a gente tem exercício, orientação, medicamento, alimentação, visitar a casa do seu paciente, certo? Para ver o que você presta uma consultoria de orientação. Porque só ao falar, ele vai chegar em casa, gosto tanto da mesinha de centro, não vou tirar. Então, é isso que acontece, ok? E detalhe, pessoal, esses pacientes sofrem. E falo para vocês, grande parte desses pacientes sofrem, vocês não têm nem ideia. E muitos deles ficam largados em asilos, ficam largados em albergues, ficam largados em casa de cuidado ao idoso, em hospitais, porque a família acaba esquecendo. Muitos deles. É triste e por isso que a gente tem que prevenir. A gente tem que estimular a saúde e prevenir a queda dos nossos idosos. Ok? Então, aqui estão os meus dados, meu e-mail, o que vocês precisarem de ferramenta, de material, só me pedir que eu disponibilizo para vocês. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Cláudio. Que aula sensacional. Estou recebendo bastante feedback aqui dos alunos, dos professores, todo mundo bem contente com a aula, que é um assunto tão importante para a gente, né? Eu fiquei muito feliz por citar a reabilitação cardiopulmonar, né? Puxando um pouquinho para o meu lado, que sou da fisioterapia cardiorrespiratória. Eu acho muito importante esse link, né? Principalmente aos idosos. Tem uma pergunta da professora Juliana. Onde a gente encontra o relógio? Que relógio? Oi, O Cláudio. relógio que você falou. Ah, Tem entendi. um sensor de deslocamento. Então, são empresas de fora que estão trazendo para o Brasil. Eu posso até pegar o nome para vocês depois. Esse relógio, ele controla tanto o sistema cardiorrespiratório, a parte de frequência cardíaca, a saturação, ele calcula deslocamento, velocidade, envolve tudo isso com o idoso. E Nossa, que assim, legal. e essa empresa, o idoso está aqui. Ele caiu, tem uma velocidade. Se o paciente ele percebe que tem uma queda drástica de altura, ele entra em contato com o idoso. Nossa, que legal. É Fantástico. uma empresa aqui muito bacana, mas super caro atualmente. Deve ser extremamente caro, mas depois, se você puder passar um contato para a gente agradece. Com certeza. Tem mais perguntas, Elô? Oi, Cláudio, tudo bem? Não falei com você no comecinho, mas estava aqui, te escutando. Como sempre, admirando a sua apresentação, que ela é sempre muito boa. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Imagina, eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade, eu que agradeço aí, poxa, falar com vocês é muito bacana. E de um tema que para mim muita gente negligencia, sabia? Eu vejo o trabalho no hospital tão grande, estou aqui com 2, 3 colegas meus aqui e falo, caramba, a gente não cuida como deveria. A gente acaba entrando na rotina, tampando só com a peneira e fazendo o sistema rodar. Então, não sei até onde a gente não tem que começar a abrir os olhos para os nossos idosos, sabe? É isso que me chama a atenção. Sim, o que eu acho interessante nas suas apresentações é que você foca, obviamente, né, o idoso, essa população que precisa realmente de uma atenção maior e de profissionais que entendam, né, porque não é uma extensão do que a gente já sabe, é profissional específico e que entenda sobre o assunto. E você chama atenção também para os nossos cuidados, né? Porque a gente vai ser idoso daqui a pouco. E isso é legal que você bate nessa tecla sempre nas suas apresentações. E aí fica um alerta para todo mundo, né? É o se movimentar, né? Porque assim, a gente fala
E eu vejo na clínica onde eu trabalho, só tem de 60 fisioterapeutas, só tem 10 que praticam atividade física. Aí você fala, poxa, nós que promovemos, a gente que acaba falando, que acaba produzindo, fazendo, não faz. Então é complicado. E assim, eu gosto muito de chamar a atenção, estou com 2 colegas aqui que é cardiorrespiratório, estou numa sala aqui mais fechada. Poxa, e eu vejo que a gente não se conversa. Eu falo, pô, eu tenho um profissional aqui no hospital que sabe fazer cardiorrespiratória, que sabe melhor do que eu. Eu na parte de controle motor, de respostas mais objetivas. Porque não se conversa e não faz uma coisa interessante. Entendeu? Cada um toca o seu barco lá com DPOC, nananana, aí ele vai passar comigo lá. Eu nem sei o que ele faz aqui, ele não sabe o que ele faz lá. Por isso que tem que ter comunicação, isso é fundamental. Nossa, eu adorei a sua fala. Eu gosto muito desse trabalho interdisciplinar e acho que é um foco, né? Na verdade, antes da pandemia, era muito nosso foco na clínica, né? Era a nossa realidade da gente trabalhar assim com essa questão interdisciplinar. Agora tudo ficou um pouquinho mais, né, difícil da gente aglomerar, né, assim, mas eu acho fantástica essa ideia. A gente tem que ter esse olhar mesmo e foi fantástica a sua palestra. Obrigada, Cláudia. Imagina, eu que agradeço todas as palavras. E tem um comentário aqui do fisioterapeuta, do aluno Rodrigo Luiz Sebastião, e eu acho que é interessante que tem um programa assim da Prevent Senior, é muito voltado ao idoso, mas é o único programa que ele tem às vezes voltado mais para o interesse de reduzir tempo de internação, reduzir a chegada ao hospital, certo? O Einstein também, segundo aqui meu colega também, mas o SUS carece disso. E aí, pessoal, vamos lá, quem for trabalhar no SUS, que nem eu aqui, que gosta dessa linha de raciocínio de cuidar das pessoas que precisam, acho que é o caminho que a gente tem grande satisfação. Não penso sozinho, não. A gente tem que pensar no bem da nossa profissão. Quantos profissionais vão ingressar no mercado de trabalho em decorrência disso? Fizeram um comentário aqui que o SUS tem o programa Saúde da Família, né? Porque aí entra na questão das UBSs, né, dos grupos de idosos e tudo mais. Mas eu acho que é um pouco ainda, não é tão voltado, não é tão específico, acaba variando um pouco, né, Cláudio? Sim, a gente tem aqui, nós temos junto à Santa Casa uma OBS na Barra Funda, que faz esse trabalho de visitação ao serviço, de apoio familiar, mas é uma ação extremamente isolada. Mas é aquilo, todos os idosos lá, eu sei porque eu já fui visitar esse serviço, eu fui ajudar, e estão extremamente voltados não para prevenção de quedas, tá para prevenção de acessibilidade, voltada às vezes para um trabalho de indução à atividade física, mas coloca todo mundo, pega 50 pessoas, mas 50 pessoas dentro de um serviço, roda todo mundo igual, entendeu? Não avalia, não tem critério de alta. E aí, entendeu? E o que passa depois? Então, assim, eu estou criticando o mesmo serviço onde eu trabalho, porque acho que é a melhor coisa a gente olhar para o que a gente faz e criticar o que a gente faz, para tomar decisões mais precisas, sabe? E para mim isso foi muito importante. Para vocês terem ideia, o trabalho do meu doutorado, os meus idosos colocaram prótese no quadril apresentavam 48% a menos de força muscular quando comparado ao grupo controle da mesma faixa etária. E aí? E agora, minha preocupação? Pô, meu paciente colocou a prótese, ficou bom, foi para casa. Entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Mas eu acho que essas ações do SUS são importantes, mas a gente sabe que tem um custo muito grande. Mas por isso que a gente tem que pensar. É uma coisa que eu sempre desejo, eu quero deixar claro para os alunos. Sempre que vocês forem tomar a decisão de fazer algo, você tem que pensar em custo e efetividade. Tem efeito? Tem. O custo é menor? Show de bola. Vamos fazer então. Vamos pensar nessas ferramentas. E esse vai ser o nosso futuro, pessoal. Todo mundo vai estar voltado para a medicina de baixo custo e de mais eficiência. Antigamente fazia o que achava que era melhor. Hoje a gente vai buscar com maior precisão. E é isso que a gente tem que pensar para os nossos idosos. Tem mais uma aqui. Não estou conseguindo ver a Anelise. Tem alguma coisa aqui. Não é tão voltado. Eu acho que ela estava falando do SUS, né? Que não é tão voltado para prevenção, é mais para tratamento e melhoria na qualidade de vida. Aqui em Minas, ela fala de Minas, olha que legal. Que o legal. PSF é muito precário.
A gente tem um fisioterapeuta que faz as visitações na UBS e ele é responsável por uma área gigantesca. Então, assim, pessoal, brigar no bom sentido para as melhorias, junto ao conselho, pedir apoio para todo mundo, porque se a gente começar a desenvolver uma ferramenta mais efetiva, a gente vai ter uma voz ativa na nossa interação profissional, multidisciplinar, entre a fisioterapia, precisamos de uma conversa entre os colegas, gente. Esse negócio, eu sou da cardio, eu sou da resp, eu sou da ortopedia, a gente para com isso, pelo amor de Deus. O paciente tá velhinho lá, tá cheio de problemas, cheio de sequelas, vamos conversar e olhar ele como um todo. Aí a gente toma as nossas decisões em grupo. Muito obrigada, Cláudio. Imagina. Doutora Juliana, falar alguma coisa? Não, só quero agradecer, Cláudio. É um prazer sempre ouvi-lo e eu fico muito feliz quando você aceita os nossos convites aqui na FMU, porque os nossos alunos adoram as suas palestras, os profissionais que estão junto com a gente nesse dia, porque hoje estamos comemorando o Dia do Fisioterapeuta e estamos comemorando 20 anos de Fisioterapia FMU também. Então, foi uma parceria que nós fizemos com as ligas acadêmicas, as ligas, cada liga e a saúde coletiva que te chamou, né, ficou responsável por uma referência no mercado para que trouxesse hoje para falar aqui conosco. Então, muito obrigada, Cláudia. Estou com saudade de você, viu? Um beijo. Também, Ju. Um beijo. Eu que agradeço por toda a oportunidade, pelo carinho, pela receptividade de todo mundo. Poxa, de verdade, fico muito feliz nesse dia tão importante da nossa profissão e de uma instituição tão séria quanto a de vocês, sabe? Eu acho assim, fortalecer a nossa profissão. Isso que importa, sem vaidade e muito obrigado pelas palavras, de verdade. Eu agradeço muito pela oportunidade. Obrigada a todos. Imagina. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Cláudio. Agradeço. Pessoal, antes de finalizarmos, lembrando que nós encerramos agora, voltamos às 19 horas para a próxima palestra, tudo bem? Lembrando que para acessar a próxima palestra, nós temos que acessar o próximo e-mail, tá? Um outro link, tá bom? Então, nos encontramos aqui nas palestras da noite, são palestras ótimas, interessantíssimas, tá bom? Não esqueçam de tirar nossas fotos, marcar a hashtag Fisioterapia 20 anos e o Instagram da Fisioterapia, @ Somos Fisioterapia FMU, tá bom? Agradecer as ligas acadêmicas e agradecer novamente ao Cláudio. Obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Uma boa tarde e parabéns pelo evento. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.